13, 16, 33, 43, 46 e 55. Estes foram os números da sorte do pecuarista Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos. Foi nesta lotérica, que fica no centro de Cuiabá, onde ele registrou a aposta milionária que lhe deu um dos maiores prêmios já pagos pela loteria. Com um jogo simples que custou apenas R$5, ele faturou sozinho 201 milhões. Antônio não pôde desfrutar do prêmio por muito tempo. Pouco mais de 20 dias depois de fazer a retirada, ele morreu depois de fazer um procedimento de implante nesta clínica, que também fica na região central da capital. Relatório médico feito pela equipe de socorristas revela que o milionário era portador de doenças crônicas, diabetes e hipertensão. Fazia já uma semana que ele vinha fazendo um tratamento odontológico na clínica. Então a gente vai pedir o prontuário médico, o prontuário odontológico do tratamento que ele vinha sendo realizado lá na clínica. Agora a gente tem que aguardar o laudo, né? Onde o laudo vai nos dizer, dar um norte da causa da morte, né? Então, assim, com a certeza de que foi uma morte natural, possivelmente nós vamos arquivar o procedimento aqui na delegacia. Agora, se aparecer algum vestígio de algum indício de crime, aí vai ser instaurado o inquérito policial para apuração. No dia seguinte à morte do pecuarista, a clínica ficou de portas fechadas. A Prefeitura de Cuiabá informou que o estabelecimento está com os alvarás sanitários em dias. Antônio deixa 4 filhos. O corpo foi levado para ser sepultado em uma cidade no interior de Mato Grosso. 11h40. A gente já terá com imagens desse caso, porque o Matheus Mendes vai conversar com a nossa audiência, ele que está acompanhando o caso desde ontem à tarde, quando as primeiras informações repercutiram. Matheus, a clínica hoje amanheceu fechada com a presença da Polícia Civil por lá? Oi, Trindade, bom dia para você e a todos que estão acompanhando o SBT Comunidade. Exatamente, logo cedinho, nas primeiras horas do dia, as equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, estiveram lá no local. Assim que a equipe saiu, que finalizou os trabalhos lá, eu perguntei ao delegado o que eles foram fazer lá. O delegado, o Dr. Edson Pique, me confirmou que eles foram até a clínica para ter acesso aí às imagens de câmera de segurança e também ao prontuário médico do paciente. Ele tinha 73 anos, como explicado na reportagem, tinha diabetes e também ele era hipertenso. Agora, a DHPP espera um laudo do IML ficar pronto. Esse laudo deve ficar pronto em 10 dias, que vai determinar aí qual foi a real causa da morte desse aposentado, desse pecuarista. Ontem, a nossa equipe esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e conversou com o delegado, o Dr. Edson Pique, e ele traz mais detalhes para a gente agora. Tá, vamos esclarecer o acionamento da DHPP. A DHPP foi acionada para uma liberação de um corpo que foi atendido pelo SAMU no SVO. Então a DHPP foi até o SVO. O que é SVO? SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, onde faz a constatação de se teve alguma violência ou não, ou é uma morte natural, e nos aciona para encaminhamento do IML. Como é o caso de uma possível intervenção cirúrgica, o SVO acionou a DHPP para encaminhamento ao IML. Então, requisitamos aí a perícia do IML para averiguar as possíveis causas da morte. Quem chamou o socorro? O SVO, o SAMU foi acionado pela clínica odontológica. Foi antes ou depois do suposto procedimento que essa vítima sofreu mal súbito? Então, as informações preliminares são que foi depois do procedimento odontológico. Isso vai ser apurado agora durante a investigação. Doutor, tem informações que ele também já teria uma semana fazendo estes procedimentos na clínica? Isso, fazia já uma semana que ele vinha fazendo um tratamento odontológico na clínica. Então a gente vai pedir o prontuário médico, o prontuário odontológico do tratamento que ele vinha sendo realizado lá na clínica. Essa vítima tinha problemas de saúde, delegado? Isso, segundo informações levantadas preliminarmente, ele era hipertenso, diabético e tinha mais algumas comorbidades que a família não soube informar. Próximos passos da investigação, o que acontece a partir desse momento? Porque o senhor depende do laudo até para seguir o seu relatório. Isso, agora a gente tem que aguardar o laudo, né?
onde o laudo vai nos dizer, dar um norte da causa da morte, né? Então, assim, com a certeza de que foi uma morte natural, possivelmente nós vamos arquivar o procedimento aqui na delegacia. Agora, se aparecer algum vestígio de algum indício de crime, aí vai ser instaurado o inquérito policial para apuração. A clínica pode ser responsabilizada nesta segunda hipótese? Isso, nessa segunda hipótese, se houver culpa da clínica, aí sim, né? Aí vai depender da investigação. Não há ainda nenhuma informação se há culpa da clínica nesse procedimento, se ele começou a implantar os dentes hoje, preparar durante a semana, implantar hoje e ter passado mal. Não tem nenhuma informação nesse sentido ainda. Primeiro eu estou aguardando o laudo para saber qual foi a possível causa da morte, mas a investigação já está em andamento. A gente pediu o prontuário odontológico para a gente saber qual era o tratamento que ele vinha fazendo na clínica. Em caso de responsabilização da clínica, uma situação hipotética, essa clínica teria de responder por quais crimes, delegado? Aí vai depender do que for apurado, né? Não tem como antecipar, fazer projeções de crimes e penas do que eles responderiam. Só reforçando, Trindade, a Polícia Civil aguarda então o laudo do IML ficar pronto. Esse laudo deve ser finalizado nos próximos 10 dias. Esse laudo vai determinar a real causa da morte do aposentado, o seu Antônio Lopes de Siqueira, para a Polícia Civil então poder seguir com as investigações. Só reforçando que se houver um indício de negligência, a clínica pode ser sim responsabilizada. Trindade. Muito obrigado, Matheus. E algumas coisas chamam a atenção nesse caso desta morte. Primeiro, pela curiosidade, né? Da vítima ter ficado milionária há menos de 30 dias e agora morreu após passar por esse procedimento nesta clínica odontológica. Segundo ponto, a polícia precisa entender a dinâmica desse tratamento clínico. As testemunhas contaram que ele teria passado pelo procedimento, saiu do consultório e, quando estava na recepção, teve um mal súbito. Mas ele era diabético e hipertenso. Essa informação está no boletim de ocorrência. Uma pessoa com 73 ou 74 anos, com diabetes e hipertenso, poderia realizar esse tratamento em uma clínica odontológica? Sim. Nós precisamos questionar o Conselho Regional de Odontologia, e a Simone está tentando contato com a assessoria, para entender se esse procedimento poderia ser feito mesmo com esse histórico de problemas de saúde, hipertensão e diabetes. O que também chama muito a atenção nesse caso, além do fato da vítima ter ficado milionária há pouco tempo, é que, apesar de estar com os alvarás em dia, essa clínica é alvo de muitas reclamações. São várias reclamações de pacientes que são atendidos por essa clínica. Então, isso levanta suspeitas. E tudo isso, com certeza, está na mesa do delegado responsável pelo caso. Aliás, extremamente competente, doutor Edson. Trindade, você está falando então? Não estou falando nada. Estou falando que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e que existem várias hipóteses sendo analisadas, até mesmo aquela que pode ser a principal, segundo o próprio delegado, que é de morte natural. Mas as outras possibilidades não estão sendo descartadas. A polícia precisa aguardar o relatório do IML, que deve ficar pronto em 10 dias. E esse relatório vai apresentar as reais causas da morte. Não, foi uma morte natural, uma parada cardiorrespiratória. Ok, arquivo, inquérito arquivado. Se não for uma causa natural, a investigação prossegue para entender quem seria o responsável. Estou só lembrando aqui que a clínica é alvo de reclamações de pacientes. E a gente vai entender, porque quem tem a informação para ser compartilhada é o Conselho Regional de Odontologia.
Eu confesso para você que eu não sei se alguém com esse histórico poderia passar assim por esse procedimento. Não sei. Por isso que a gente está tentando ouvir o Conselho Regional de Odontologia. Não, Trindade, a clínica tem a estrutura, o médico ali, tudo certinho. Ok, nós vamos dar informação aqui. Mas é uma dúvida, porque consta no boletim de ocorrência que a vítima era diabética, tinha diabetes e tinha também problemas com a pressão alta. Imagens que foram feitas durante a manhã, pode manter as imagens em tela cheia. Com a equipe da DHPP na sede dessa clínica odontológica que fica ali perto da Praça Bispo, né? Fica ali perto da Praça Bispo. A polícia foi até o local em busca de imagens que possam entender essa dinâmica do atendimento e também do momento exato em que a vítima passou mal. E o prontuário médico, que tem todos os detalhes do tratamento. Esse é o momento em que o Dr. Edson sai da clínica e logo na sequência ele volta a conversar com jornalistas.